A paternidade de Deus, fundamentos, revelação e vivência. Introdução. O coração humano diante do Pai. Em todas as épocas, o ser humano carregou dentro de si uma profunda necessidade de pertencimento, identidade, proteção e direção. Antes mesmo de compreender racionalmente quem é, a pessoa busca uma referência que lhe diga: você pertence, sua vida tem valor, existe um propósito para a sua existência. Quando essa referência é fragilizada, surge um vazio que pode se manifestar de muitas maneiras: insegurança, rejeição, medo, necessidade excessiva de aprovação, dificuldade de confiar e até mesmo uma profunda sensação de abandono. É nesse cenário que a revelação bíblica da paternidade de Deus ganha uma dimensão extraordinária. Deus não se apresenta nas Escrituras apenas como Criador, legislador, juiz ou rei. Ele também se revela como Pai. Essa verdade não é simplesmente uma metáfora religiosa destinada a produzir conforto emocional. Ela está no centro da revelação bíblica e alcança a própria identidade daqueles que são chamados para viver em comunhão com Deus. Desde o Antigo Testamento, encontramos sinais dessa revelação. Israel é chamado de Filho de Deus, e Deus manifesta cuidado, disciplina, misericórdia e fidelidade para com o seu povo. Entretanto, é especialmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo que a paternidade divina é revelada de maneira mais profunda. Jesus fala repetidamente do Pai, ensina seus discípulos a orarem dizendo Pai Nosso, e demonstra por sua própria vida o relacionamento de amor, obediência e comunhão existente entre o Filho e o Pai. Conhecer a paternidade de Deus, portanto, não significa apenas aprender uma doutrina, significa permitir que a revelação do Pai transforme nossa identidade, nossa maneira de enxergar a Deus, nossos relacionamentos, nossa vocação e nosso serviço no reino. Nesta jornada, compreenderemos 5 dimensões fundamentais dessa verdade. Deus como Pai na criação e na história da humanidade. Deus como Pai revelado nas Escrituras, a paternidade de Deus manifestada em Jesus Cristo. A experiência de filiação produzida pelo Espírito Santo. E, finalmente, a expressão dessa paternidade na vida, nos relacionamentos e no ministério cristão. Capítulo 1. Deus, o Pai, como origem e fundamento da vida. A primeira grande verdade sobre a paternidade divina está relacionada à origem. Deus é aquele de quem procedem todas as coisas. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Essa pergunta do profeta Malaquias aponta para uma realidade fundamental. A existência humana não é fruto do acaso, e a vida possui sua origem em Deus. A Bíblia começa apresentando Deus como Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de qualquer estrutura humana existir, Deus já existia. Antes que houvesse famílias, governos, culturas ou instituições, Deus já era. Ele é o fundamento de toda a realidade. A paternidade de Deus, nesse sentido, começa com sua autoridade como Criador. Entretanto, é importante compreender que criação e filiação não são conceitos absolutamente idênticos na Bíblia. Toda a humanidade foi criada por Deus, mas a experiência espiritual de filiação é apresentada de modo especial àqueles que recebem a graça de Deus e vivem em relacionamento com Ele. Isso nos ajuda a compreender que nosso valor não depende exclusivamente daquilo que realizamos. Nossa dignidade começa no fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. O mundo frequentemente estabelece valor por desempenho. Pessoas são avaliadas por sua aparência, inteligência, posição social, produtividade, patrimônio ou reconhecimento. O Evangelho apresenta uma lógica diferente. Antes de realizarmos qualquer obra, somos criaturas feitas por Deus e, pela graça, podemos ser recebidos como filhos. Essa verdade confronta o sentimento de inutilidade. O pai não olha para seus filhos apenas pelo que eles produzem.
Ele os conhece, chama, corrige, sustenta e conduz. A paternidade de Deus também estabelece um princípio de dependência. Nenhum filho é autossuficiente. Da mesma forma, a criatura não encontra verdadeira plenitude quando tenta viver independentemente do Criador. Jesus ensinou: sem mim vocês não podem fazer nada. Reconhecer Deus como Pai significa abandonar a ilusão de autonomia absoluta e voltar ao lugar da confiança. O Pai não é apenas a origem da vida, ele também é aquele que sustenta a criação contínua dependendo da providência divina. O mesmo Deus que criou continua sustentando, conduzindo e estabelecendo limites. Quando compreendemos isso, nossa oração muda. Já não nos aproximamos de Deus como quem tenta convencer um desconhecido a nos ajudar. Aproximamo-nos daquele que conhece nossas necessidades antes mesmo de as apresentarmos. A paternidade divina, portanto, estabelece o fundamento da nossa existência. Fomos criados por Deus, dependemos de Deus e encontramos nosso verdadeiro sentido quando nossa vida retorna para Deus. Capítulo 2. O Pai revelado nas Escrituras. Ao percorrermos as Escrituras, percebemos que a revelação da paternidade de Deus acontece progressivamente. Deus não se revela apenas por conceitos abstratos. Ele se revela por meio de atos, alianças, promessas, correções, livramentos e relacionamentos. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o Pai de Israel. Em Êxodo, ele chama Israel de seu filho. Em Deuteronômio, Moisés lembra ao povo que Deus é aquele que o gerou, estabeleceu e sustentou. Nos Salmos, encontramos imagens de um Deus que protege os vulneráveis e se aproxima dos que sofrem. O Salmo 68 declara que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Essa declaração revela uma característica essencial do coração paternal de Deus. Ele se inclina especialmente para aqueles que experimentam abandono, vulnerabilidade e necessidade. A paternidade divina não é permissividade. O Pai ama, mas também corrige. Provérbios ensina que o Senhor disciplina aquele a quem ama. Hebreus retoma esse princípio para demonstrar que a disciplina divina não é sinal de rejeição, mas de cuidado paternal. Essa dimensão é extremamente importante porque nossa compreensão de Pai muitas vezes é construída a partir de experiências humanas. Algumas pessoas tiveram pais presentes, amorosos e responsáveis. Outras conheceram ausência, rejeição, violência, negligência ou abandono. Por isso, quando ouvem a palavra pai, podem reagir de maneiras completamente diferentes. A Bíblia, entretanto, não utiliza as imperfeições humanas como padrão para interpretar Deus. O movimento é inverso. Deus é o padrão perfeito a partir do qual devemos compreender a verdadeira paternidade. Os pais humanos podem falhar, Deus não falha. Os seres humanos podem abandonar. Deus permanece fiel. As pessoas podem esquecer. Deus não se esquece. A humanidade pode rejeitar. Deus chama para a reconciliação. Isso não significa negar as dores da experiência humana. Significa reconhecer que nenhuma experiência humana precisa determinar definitivamente nossa compreensão de Deus. Quando Jesus ensina sobre o Pai, essa revelação alcança uma profundidade extraordinária. Ele apresenta o Pai como aquele que vê em secreto, conhece as necessidades dos seus filhos, perdoa, recebe, busca, sustenta e se alegra com o retorno daquele que estava perdido. A parábola do filho pródigo em Lucas 15 é uma das maiores revelações narrativas do coração paternal de Deus. O pai da parábola não representa simplesmente uma autoridade doméstica. Ele revela um coração que espera, corre ao encontro, abraça, restaura e devolve dignidade. O filho esperava voltar como empregado. O pai o recebe como filho. Essa diferença é fundamental. Muitas pessoas se aproximam de Deus carregando uma mentalidade de escravidão espiritual. Pensam que precisam primeiro provar seu valor para depois serem aceitas.
O Evangelho apresenta outra realidade. A graça nos recebe, e a partir dessa aceitação, somos transformados para viver de maneira digna da vocação recebida. A paternidade de Deus, portanto, transforma nossa relação com a obediência. Não obedecemos para comprar o amor do Pai. Obedecemos porque fomos alcançados por seu amor. Capítulo 3. Jesus Cristo, a revelação perfeita do Pai. Se quisermos compreender profundamente a paternidade de Deus, precisamos olhar para Jesus Cristo. João declara que ninguém jamais viu Deus, mas que o Filho revelou. Jesus não apenas falou sobre o Pai. Ele viveu de maneira perfeita a realidade de sua comunhão com o Pai. Suas palavras, atitudes, compaixão, autoridade, santidade e obediência revelam o caráter do Pai. Quando Filipe pediu, Senhor, mostre-nos o Pai, Jesus respondeu apontando para si mesmo. A declaração é profundamente teológica. Quem vê o Filho encontra a revelação do Pai. Jesus viveu em constante comunhão com o Pai. Ele orava, ele obedecia, ele buscava a vontade do Pai. Mesmo diante do sofrimento, declarou no Getsêmani, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aqui encontramos um dos maiores segredos da paternidade espiritual, confiança. Jesus confiava no Pai mesmo quando não compreendia humanamente todas as circunstâncias. Na cruz, essa relação alcança seu momento mais profundo. O Filho entrega sua vida em obediência e amor. A cruz demonstra simultaneamente a gravidade do pecado, a justiça de Deus e a profundidade do amor divino. O Pai não é indiferente ao sofrimento humano. Em Cristo, Deus entra na história, assume a condição humana e oferece reconciliação. Por meio de Cristo, aqueles que estavam distantes podem ser aproximados, aqueles que estavam condenados podem receber perdão, aqueles que viviam sem identidade podem receber uma nova identidade. A filiação cristã está profundamente relacionada com a união com Cristo. Paulo declara que os que estão em Cristo são nova criação. A vida antiga já não define completamente quem somos. Isso significa que nossa identidade não precisa ser determinada pelo nosso passado. Você pode ter sido rejeitado e ainda assim ser recebido por Deus. Pode ter fracassado e ainda assim experimentar restauração. Pode ter perdido referências humanas e ainda assim encontrar no Pai uma referência perfeita. Pode ter vivido anos procurando aprovação e finalmente descobrir que sua identidade começa na graça. A cruz nos mostra que a paternidade de Deus não é uma ideia sentimental. Ela custou um preço. O Pai oferece reconciliação por meio do Filho. E aqui está uma das maiores verdades do Evangelho. Deus não apenas deseja que saibamos que Ele existe, Ele deseja que o conheçamos. Conhecer o Pai é mais profundo do que conhecer informações sobre Deus. Conhecimento intelectual pode informar a mente, relacionamento transforma o coração. Jesus veio, entre outras coisas, para nos conduzir ao Pai. Capítulo 4. O Espírito Santo e a experiência de filiação. A paternidade de Deus se torna uma experiência interior profunda por meio da ação do Espírito Santo. Paulo escreve em Romanos 8 que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus e acrescenta que recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa palavra Abba expressa proximidade, confiança e intimidade. Não significa tratar Deus com irreverência ou banalidade. Significa aproximar-se dele com a segurança de quem sabe que foi recebido. O Espírito Santo trabalha dentro do cristão para transformar uma relação baseada apenas em medo em uma relação fundamentada em confiança. O medo diz, preciso me esconder. A graça diz, posso me aproximar. O medo diz, preciso provar meu valor. A graça diz, fui recebido pela misericórdia. O medo diz, meu erro me separou definitivamente. O Evangelho diz,
Há caminho de arrependimento, perdão e restauração. Ser filho de Deus não significa ausência de lutas, significa enfrentar as lutas a partir de uma nova identidade. O filho ainda passa pelo deserto, o filho ainda chora, o filho ainda enfrenta tentações, o filho ainda pode falhar, mas o filho sabe a quem pertence. Essa consciência muda a maneira de atravessar as crises. A paternidade divina também produz segurança espiritual, não uma segurança baseada na ideia de que tudo dará certo conforme nossos desejos, mas na certeza de que Deus permanece presente mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É possível atravessar uma tempestade sem perder a consciência de quem é o Pai. É possível passar por uma porta fechada sem concluir que Deus deixou de amar. É possível experimentar uma demora sem interpretar o silêncio como abandono. A maturidade espiritual nasce quando aprendemos a confiar no caráter de Deus e não apenas em suas respostas imediatas. O Espírito Santo também produz santificação. O verdadeiro conhecimento da paternidade divina não conduz à irresponsabilidade. Pelo contrário, quanto mais compreendemos o amor do Pai, mais desejamos viver de modo agradável a Ele. O filho amadurece, ele aprende a discernir, ele assume responsabilidades, ele deixa de viver apenas para receber e começa a viver também para servir. Essa passagem da infância espiritual para a maturidade é fundamental. Deus não deseja apenas filhos que permaneçam eternamente dependentes em uma postura infantil. Ele deseja filhos maduros, capazes de representar seu caráter, servir ao próximo e participar de sua missão no mundo. Capítulo 5. A paternidade de Deus manifestada nos relacionamentos e no ministério. Uma das maiores evidências de que compreendemos a paternidade de Deus está na maneira como tratamos as outras pessoas. Quem experimenta a graça do Pai aprende a exercer graça. Quem recebe misericórdia aprende a ser misericordioso. Quem é restaurado aprende a restaurar. Quem é acolhido aprende a acolher. Por isso a paternidade espiritual não pode ser reduzida à autoridade. Autoridade sem amor se transforma em opressão. Liderança sem cuidado se transforma em controle. Correção sem graça pode produzir feridas profundas. O modelo bíblico de liderança é diferente. Paulo, por exemplo, utilizou imagens de cuidado paternal para falar sobre seu relacionamento com os cristãos. Ele ensinava, exortava, encorajava e acompanhava. A verdadeira paternidade espiritual não cria dependentes de uma personalidade humana. Ela conduz pessoas à maturidade em Cristo. Um líder paternal não diz: "Você precisa de mim para sempre." Ele diz: "Quero ajudá-lo a crescer até que você consiga caminhar com maturidade diante de Deus." Essa compreensão é especialmente importante para aqueles que exercem ministério. No ministério apostólico, encontramos o princípio de estabelecer, enviar e ampliar a obra de Deus. No ministério profético, encontramos o chamado para ouvir e comunicar a verdade de Deus com fidelidade, sempre submetendo a mensagem às Escrituras. No ministério evangelístico, encontramos a paixão por anunciar as boas novas e conduzir pessoas ao encontro com Cristo. No ministério pastoral, encontramos cuidado, proteção, orientação, restauração e acompanhamento. No ministério de ensino, encontramos a responsabilidade de transmitir a verdade, formar discípulos e desenvolver maturidade espiritual. Embora diferentes em suas funções, esses ministérios não deveriam competir entre si. Todos devem servir ao mesmo propósito: edificar o corpo de Cristo e conduzir a igreja à maturidade. Quando compreendidos à luz da paternidade de Deus, os ministérios deixam de ser plataformas de autopromoção e se tornam instrumentos de serviço. A autoridade ministerial não existe para alimentar o ego do líder, existe para servir ao povo de Deus. A liderança cristã não deveria produzir medo de homens, mas reverência a Deus. O verdadeiro pai espiritual não procura filhos para construir um império pessoal.
Ele deseja formar discípulos capazes de conhecer o Pai, amar a Cristo, andar no Espírito e cumprir sua vocação. Esse princípio também alcança a família. Pais humanos são chamados a refletir, ainda que imperfeitamente, aspectos do caráter de Deus. Efésios 6 chama os pais a educarem os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Isso significa que a autoridade familiar precisa ser acompanhada de presença, responsabilidade, proteção, ensino, correção e amor. A paternidade saudável não significa ausência de limites, significa estabelecer limites com o propósito de formação. Não significa eliminar todas as dificuldades dos filhos. Significa prepará-los para enfrentá-las com sabedoria. Não significa controlar cada decisão. Significa formar caráter suficiente para que os filhos aprendam a decidir diante de Deus. Assim, a paternidade divina se torna uma escola para todas as nossas relações. Primeiro recebemos, depois aprendemos, então amadurecemos. E finalmente reproduzimos aquilo que recebemos. Aquele que foi cuidado pelo Pai, aprende a cuidar. Aquele que foi ensinado, aprende a ensinar. Aquele que foi restaurado, aprende a restaurar. Aquele que foi enviado, aprende a enviar. Essa é uma das expressões mais belas da maturidade cristã. Conclusão: voltar ao coração do Pai. Ao final desta jornada, compreendemos que a paternidade de Deus não é um detalhe secundário da fé cristã. Ela está profundamente relacionada com identidade, pertencimento, santidade, relacionamento, maturidade e missão. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele se revelou nas Escrituras como Pai. Jesus Cristo revelou de maneira perfeita o caráter do Pai. O Espírito Santo nos conduz à experiência de filiação e essa filiação transforma a maneira como vivemos e servimos. A grande questão, portanto, não é apenas saber se Deus é Pai. A questão é, como estamos vivendo diante do Pai? Vivemos como órfãos ou como filhos? Vivemos dominados pelo medo ou sustentados pela confiança? Tentamos conquistar o amor de Deus ou descansamos na graça? Buscamos aprovação humana ou encontramos nossa identidade em Cristo? Usamos autoridade para controlar ou para servir? Produzimos dependência ou maturidade? Essas perguntas nos conduzem ao centro do Evangelho. O Pai continua chamando seus filhos para perto. Aqueles que estão cansados podem encontrar descanso. Os feridos podem encontrar restauração. Os que se sentem rejeitados podem encontrar acolhimento. Os que perderam a direção podem encontrar propósito. Os que vivem presos ao passado podem experimentar uma nova identidade. A paternidade de Deus não apaga a nossa história, mas redefine o significado dela. O passado pode explicar algumas feridas, mas não precisa determinar o futuro. A rejeição humana pode ter deixado marcas, mas não precisa ser a última palavra sobre nossa identidade. O fracasso pode ter produzido vergonha, mas a graça de Deus continua oferecendo restauração. Por isso, a mensagem final é um convite: volte para o Pai. Volte não como quem precisa negociar sua aceitação, mas como quem descobriu que existe graça. Volte não para esconder suas fraquezas, mas para entregá-las. Volte não para apresentar uma imagem perfeita, mas para permitir que Deus transforme aquilo que ainda precisa ser curado. E depois de experimentar o amor do Pai, permita que esse amor transborde para outras pessoas. Que nossas famílias sejam ambientes de graça e verdade. Que nossos ministérios sejam espaços de formação e maturidade. Que nossa liderança seja marcada por serviço, que nossa autoridade seja acompanhada de humildade, que nossa correção seja acompanhada de amor, que nossa missão seja orientada pelo coração de Deus. E que nossa vida inteira possa testemunhar uma verdade simples, profunda e transformadora. Existe um Pai, Ele nos conhece, Ele nos chama, Ele nos corrige, Ele nos sustenta, Ele nos recebe. E em Cristo, Ele nos convida a viver não como órfãos, mas como filhos.
Quando essa verdade deixa de ser apenas uma informação teológica e se torna uma realidade interior, algo muda profundamente dentro de nós. A identidade encontra fundamento, o coração encontra descanso, a fé encontra segurança, o relacionamento com Deus encontra profundidade e a vida encontra um propósito maior, porque aquele que conhece verdadeiramente o Pai começa a compreender também quem é como filho, e aquele que sabe que é filho pode caminhar pelo mundo com uma nova certeza. Não estou sozinho, não pertenço ao abandono, e minha história não termina naquilo que perdi. Eu pertenço ao Pai,